Realmente, a origem que eu falei dos meios pelos quais chega a contabilidade é a respeito daquele caso que eu contei da moça lá da Juscebi, que disse que faltava o documento e disse que o documento era demonstração de resultado do exercício. Olha, ela falou em modernização. Na realidade, a demonstração de resultado do exercício nem existia mais, porque o que existia hoje é o balanço de resultado econômico. Vamos fazer uma retrospectiva novamente. Quando é que foi feita a regulamentação da contabilidade no Brasil? Em 1850, lá por Dom Pedro II. E o que diz Dom Pedro? Com a graça de Deus, faço saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a seguinte lei. Olha, a Assembleia Geral decretou. Naquela época, o Brasil era um país constitucionalista, tinha sua Constituição, e era um país parlamentarista, porque tinha seu parlamento. O imperador apenas sancionava as leis. E foi o que Dom Pedro II fez, sancionou a lei. Que lei é essa? O Código Comercial Brasileiro. Olha, vamos fazer uma comparação. Em 1850 até 2002, quando houve uma modificação. Lá, no artigo 10 do Código Comercial, diz o seguinte: toda empresa está obrigada a manter uma escrituração contábil por ordem cronológica dia, mês e ano, com individuação e clareza, sem emenda, sem rasuras e sem entrelinhas. E cada 31 de dezembro deve levantar um balanço geral, baseado no inventário geral dos bens de raiz, papéis de débito, papéis de crédito e semoventes. O que é semovente? Semovente é que se move com sua própria força. Mas especificamente na contabilidade, semovente é animais. Você pode vender gados, cavalos, mas você pode ter um boi daquele que é sua de estimação, que você não é para vender. Os demais você pode classificar como reses, mas aquele você classifica como semovente porque é do seu próprio uso. Só para exemplificar o que é que o Código Comercial fala lá em semovente. Olha, e escriturar esse balanço geral no diário e ter livros para esse fim. Escriturar. E que livros são esses? Livro diário e copiador de cartas e faturas. O livro diário, até hoje, é obrigatório. Os outros livros eram auxiliares e facultativos, como caixa, razão, conta corrente e borrador. O livro razão tornou-se obrigatório através da legislação previdenciária. Hoje também é o livro obrigatório. Então, como ele disse, escriturar o balanço geral no livro diário, que é o livro para esse fim. Isso em 1850. Vamos trazer isso de volta para 2002, ou seja, 152 anos depois, já na era digital, na nossa era, em 2002. O que diz a Lei 10.406, artigo 1179? Todo empresário ou empresa estão obrigados a manter uma escrituração, mecanizadas ou não. Olha só, ele até pensa até em ressuscitar o sistema manuscrito. Nos dias de hoje é impossível, mas isso está lá na lei. E no escriturar, no livro diário, no final de cada 31 de dezembro, fazendo a escrituração com individuação e clareza, sem emenda e sem borrões. Olha, no passado você não podia borrar porque um borrão era uma autuação e até podia ser uma desqualificação da escrita. Então, quando se errava no passado, a gente fazia um estorno. Anulava aquele lançamento errado e fazia um novo. Hoje, já se faz o borrão eletrônico. Você passa a borracha lá no sistema, passa a borracha e apaga. Digamos, o código era 5, você errou, botou 8. Você fez o borrão, mas é um borrão eletrônico, é permitido. Mas esse próprio borrão eletrônico,
pode até causar males, porque pode pegar um código até errado e modificar toda a escrituração se pegou um código errado. Na realidade, o correto seria fazer um estorno, anular aquele lançamento e fazer outro. Mas como é mais moderno, então vamos fazer o borrão. Mas aí, o que diz a lei? Em 31 de dezembro, deve-se levantar um balanço patrimonial, olha só, no passado balanço geral, no presente patrimonial, baseado no inventário dos bens de renda, bens de venda, papéis de débito e papéis de crédito, disponibilidade. Não mudou nada. Está lá a mesma coisa. Só apenas jogo de palavras. No lugar de bens de raiz, ele diz bem de renda e bem de venda. Só isso que mudou. Mas não mudou nada. Na realidade é tudo igual. E escriturá-lo no livro diário, juntamente o balanço patrimonial, juntamente com o balanço de resultado econômico. Olha o balanço de resultado econômico. Esse balanço de resultado econômico, que parece polêmico, que na realidade não é, deu muito pano para manga, mas eu vou falar exclusivamente sobre ele, mesmo porque foi por causa desse balanço de resultado econômico que eu tive que ir às barras do tribunal no Conselho de Ética do Conselho Federal de Contabilidade. Isso eu vou contar essa história. Vamos falar do balanço patrimonial, do balanço de resultado econômico, para ver onde há modernidade, balanço de resultado econômico. Olha, as empresas brasileiras, elas normalmente são formadas por parentes, pai, filho, esposo, esposa, irmãos, irmão, tio e sobrinho. São as empresas que mais empregam no Brasil, porque são as pequenas empresas, empresas médias e pequenas. Mas o capital agregado é só daqueles sócios que são parentes. Mas como o mundo evoluiu, em 1940, houve a necessidade de criar uma empresa que agregasse capitais terceiros. Então foi criada a Sociedade Anônima. Olha, e como tal, tinha que agregar capital terceiro. Para isso também tinha que ter uma apuração mais correta, mais completa, mais traduzida, mais clara, mais evidente. Então, surgiu então o demonstrativo de lucros e perdas. Na época, fizeram até dois demonstrativos, um para a Sociedade Anônima e outro para a demais sociedade. Os livros antigos você vai encontrar todos os dois tipos de demonstrativo. Eu, por exemplo, escriturei os dois, fiz os dois, porque sou do passado. Isso foi em 1940. 26 anos depois, a Sociedade Anônima regulamentou através da Lei 6.404/76 e o Decreto 1598/77, que legalizou a legislação, que regulamentou a lei. Então, nessa regulamentação, foi criada um demonstrativo da conta de resultado. O jornal Notícias Econômicas de São Paulo até publicou vários modelos do demonstrativo da conta de resultado. Só que o Conselho Federal de Contabilidade, através de uma resolução, mudou para demonstração de resultado do exercício. E a partir daí, todos os livros deveriam conter no seu conteúdo não o demonstrativo de lucros e perdas, e sim a demonstração de resultado do exercício. Olha só que você não pode nem dizer hoje demonstrativo de resultado do exercício, que é nome feio. Tem que dizer demonstração de resultado do exercício. Eu, particularmente, não vejo diferença entre demonstrativo e entre demonstração. Mas o próprio Conselho só admite que se diga demonstração de resultado do exercício. Porém, essa demonstração de resultado do exercício também foi substituída 32 anos depois com a promulgação da Lei 10.406, no seu artigo 1179, que vai também até 1189, é o seguinte:
A empresa deve escriturar o seu balanço patrimonial, nós já falamos disso aqui, juntamente com o balanço de resultado econômico. Então, o que significa? Que não está explicitamente que a demonstração de resultado do exercício foi extinto, mas se ele não tem mais obrigatoriedade nenhuma, ele então, pela lei, está extinto, não existe mais. Só que há um problema estritamente político e econômico. Os programas de escrituração contábeis são todos feitos por empresas estrangeiras. E claro que as empresas estrangeiras não vão mexer no seu sistema por causa de uma lezinha brasileira. Se o brasileiro quiser que dê seu jeito, como o jeitinho brasileiro. Então, vejamos. Então, continuou as universidades ensinando a demonstração do resultado do exercício, mas ele não existe mais. A Lei 10.406 diz que a obrigatoriedade é só do balanço de resultado econômico e o balanço patrimonial. Só que no sistema, as contas só são zeradas se você expelir a demonstração de resultado do exercício. Está lá. Olha, quando, na ocasião da promulgação da lei, o bacharel em ciências contábeis, professor, mestre em contabilidade, doutor em contabilidade e cientista contábil, professor doutor Antônio Lopes de Sá, escreve para a Revista Brasileira de Contabilidade um artigo, onde ele diz: a demonstração de resultado do exercício não é uma demonstração, é relação. Palavra dele, está lá no artigo. Que não atende às nossas necessidades econômicas, nossa atualidade econômica. Pode atender às necessidades e atualidade dos americanos. Agora, sim, com a legislação, com a Lei 10.406, no seu artigo 1179, deve-se colocar o balanço de resultado econômico com débito e crédito como manda a lei. Débito e crédito como manda a lei. Assim, escreve doutor professor Antônio Lopes de Sá, Revista Brasileira de Contabilidade. Não sei o número da revista, nem tenho mais a revista, porque todas as minhas revistas eu doei para a biblioteca do Colégio Estadual Governador Lomoto Júnior. Não tenho mais essas revistas em casa. Olha, e a legislação da contabilidade é muito clara nesses aspectos. Aí, em 2008, um técnico em contabilidade da cidade de Penedo, lá em Alagoas, faz uma carta pedindo ao Conselho Federal de Contabilidade um modelo